Oi, bem-vindo aqui ao Diário do Fábio Fox. Hoje, 6 de agosto de 2025. Eu quero falar sobre duas estratégias de dois livros que fazem muito sucesso. Um, O Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu. O outro livro é o livro As 48 Leis do Poder, escrito por Maquiavel. Embora o livro de Sun Tzu ele é infinitamente mais antigo, né? O livro de Maquiavel é bem recente, mas ambos trazem estratégias para a vida e para o dia a dia. E antes de começar a falar, eu quero pedir para você pegar caneta e também papel, porque você vai precisar anotar tudo aquilo que eu vou falar e vai ser importante dentro dessa conversa de estratégias. Você estar presente. A chave da vida é a presença. Se você estiver assistindo esse vídeo fazendo outra coisa, você vai perder o seu tempo. E não só com esse vídeo, com qualquer vídeo que você queira assistir. Hum. Então, fica preparado. Estar no cinema comendo pipoca faz você exercer duas partes do seu cérebro. A primeira, que é a visual para estar atento ao que está assistindo, e a segunda é a parte em que vai digerir aquilo que você está comendo, tirando a tua atenção da plenitude e te colocando em piloto automático. E não tem nada de errado em estar no cinema comendo pipoca, mas não é uma estratégia favorável. Dito isso, vamos falar de Sun Tzu e vamos falar de Maquiavel. Tem uma forma de você conseguir o que você quer sem gerar resistência e uma forma de você ter a atenção das pessoas. Sun Tzu destaca em uma abordagem e Maquiavel em outra. E o que eu quero trazer é como que você pode fazer para usar cada estratégia e melhorar significativamente o seu resultado na vida, aplicando a abordagem no momento certo e tendo resultado. Por exemplo, você já tentou ser respeitado, já tentou ser temido, ou já tentou ser estratégico e acabou parecendo fraco? Isso acontece porque você está misturando duas filosofias de autoridades que se contradizem substancialmente. É como tentar dirigir pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Maquiavel dizia: mostre energia, domine pela presença, faça-se ser visto e respeitado imediatamente. Sun Tzu já ensina o oposto. Ele diz: seja invisível, vença antes da luta começar, deixe o adversário se derrotar sozinho. Ambos estavam certos, mas em contextos diferentes. O problema é que a maioria das pessoas pega um pouco de cada filosofia e cria uma mistura ineficiente. Tentam ser sutis quando precisam ser diretos, ou são diretos quando deveriam ser pacientes. E o resultado? Ficam presos entre duas abordagens sem saber dominar qual delas é a melhor. Quando você tenta ser Maquiavel e Sun Tzu ao mesmo tempo, vira um autor confuso no próprio palco, porque as pessoas sentem inconsistência, não sabem se vão te respeitar ou te ignorar. Isso custa caro. Você perde oportunidades enquanto hesita, perde autoridade tentando agradar, perde o momento certo tentando ser perfeito. Só que tem uma forma de saber exatamente quando usar cada uma das estratégias, quando ser o príncipe que mostra energia e quando ser o general que planeja em silêncio. A diferença está em entender que Maquiavel e Sun Tzu não estavam falando da mesma coisa. Um dominava pessoas, o outro circunstâncias. Mas qual que é exatamente a diferença entre conquistar por medo e conquistar por respeito? Sun Tzu estava numa batalha real quando ele desenvolveu a sua filosofia. Soldados morriam, territórios eram perdidos para sempre, não havia segunda chance. Maquiavel já não, estava observando os jogos políticos em Florença. Alianças mudavam com conversas, influência trocava de mão em jantares. Tudo era teatro. Essa diferença fundamental moldou duas visões totalmente opostas sobre como a autoridade funciona. Para Sun Tzu, influência era sobre sobrevivência. Você vencia ou morria. Não havia meio termo. Por isso, ele criou táticas para garantir vitória decisiva com um mínimo de risco. Conhecer o inimigo, escolher o terreno, atacar apenas quando a vitória era provável. Já para Maquiavel, o controle era sob percepção. Você governava ou era governado. Só que havia uma próxima jogada. Por isso ele focou em como parecer forte, como ser temido, como manipular a imagem que outros tinham dele.
Sun Tzu já pensava em décadas, Maquiavel em semanas. Um criou métodos para conflito que você não pode perder. O outro, táticas para jogos que você não pode evitar. Quando você entende essa origem, fica claro porque as abordagens deles eram diferentes. Guerra exige paciência, precisão. Já política tem performance e teatro. E a pergunta é: qual é o seu cenário atual? Um jogo político ou uma guerra? É algo que você pode planejar cuidadosamente ou que exige ação imediata? Porque se você aplicar método de guerra em jogo político, vai parecer lento e indeciso. Se aplicar tática política em guerra real, vai se expor desnecessariamente. Mas como saber se o seu contexto é uma guerra ou um jogo político? Imagina que você precisa de respeito imediato. Não amanhã, não na próxima semana, agora. É segunda-feira de manhã e você entra de manhã numa reunião onde todo mundo te vê como inexperiente, onde a sua opinião vale menos que a de qualquer pessoa na sala, onde você tem 5 minutos para reverter anos de descrédito. Nesse instante, paciência é luxo que você não pode pagar. A abordagem sutil é receita para continuar sendo ignorado. Foi exatamente isso que Maquiavel enfrentou. Ah, quem enfrentou isso também foi o Carlos Usman. Inclusive, ele tem um vídeo sobre ele, eu indico você assistir na Netflix. Quando ele foi entrar na Nissan, na primeira semana, ele anunciou o fechamento de 5 fábricas e demissão de 21 mil funcionários. Decisões que nenhum executivo japonês teria coragem de tomar. Maquiavel escreveu O Príncipe observando exatamente essas circunstâncias. Momento onde líderes precisavam estabelecer rapidamente a liderança, ele tinha que agir ou perdia tudo. E ele percebeu que gentileza é interpretado como fraqueza e hesitação é convite para desafio. E Maquiavel defendia que é muito melhor ser temido do que amado. Não porque o medo seja superior ao amor, mas porque o medo é mais rápido de estabelecer e mais difícil de fingir. Quando alguém te teme, não precisa gostar de você para te obedecer. Não precisa entender as suas motivações para respeitar as suas decisões. O medo corta caminho entre intenção e resultado. E o Carlos Ghosn salvou a Nissan em 2 anos. Se ele tivesse tentado a abordagem de Sun Tzu, construído consenso, esperando o momento perfeito, a empresa teria falido antes dele terminar o diagnóstico. Inclusive, está lá na Netflix, pode assistir. E aqui tem um problema que Maquiavel não antecipou. O medo funciona para estabelecer controle, só que ele tem data de validade. Quando expira, a conta chega. Quando a pressão direta se torna contra você, o homem mais poderoso da reunião raramente falou. Enquanto todos debatem e gesticulam ponto de vista, ele apenas observava, tomava notas mensais, identificava quem estava aliado com quem tinha argumentos sólidos e quem estava blefando. No final, quando o grupo se desgastou em discussões circulares, ele fez apenas uma pergunta que expôs a contradição central de toda a discussão. E, de repente, todas as pessoas que haviam brigado por 2 horas chegaram naturalmente à conclusão que ele queria desde o início. Ele não convenceu ninguém, não forçou sua opinião, apenas criou as condições para que outros descobrissem sozinhos o que ele já sabia. Sun Tzu chamava isso de vencer sem lutar, a forma mais elevada de habilidade tática. Porque quando você impõe uma vitória, cria resistência. Quando permite que outros cheguem à mesma conclusão, cria aliados. Sun Tzu desenvolveu a arte da guerra depois de estudar centenas de conflitos, onde exércitos superiores foram derrotados por métodos mal calculados. Ele percebeu que energia bruta desperta energia bruta, agressão gera contra-agressão, e que o general mais inteligente era aquele que conseguia seus objetivos sem despertar o instinto de luta do adversário. Por isso, ele dizia: conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, porque a vitória não vem de ser mais forte, vem de entender melhor o terreno, a oportunidade e as motivações de cada pessoa envolvida. Quando você aplica pressão direta, as pessoas sentem e resistem. Quando você modifica o ambiente para que elas escolham naturalmente o que você quer, elas se sentem no controle da decisão. Essa é a diferença entre empurrar água e canalizar água. Uma gera resistência e desperdício, a outra usa a energia natural do elemento para chegar aonde você quer.
Por exemplo, Jeff Bezos, quando ele construiu a Amazon, ele usou exatamente essa filosofia. Ele não atacou livrarias de frente. Ele criou um ambiente onde os clientes naturalmente preferiam comprar livros online. Quando as livrarias perceberam a ameaça, já era tarde demais para reagir. Sun Tzu vencia porque suas vitórias pareciam inevitáveis, como se fossem resultados naturais dos eventos, não imposição de vontade. Só que existe um perigo nessa abordagem. Enquanto você planeja um movimento perfeito, oportunidades desaparecem e às vezes a pessoa que age primeiro leva tudo. Mas como saber quando você está sendo fraco ou tático? Dois líderes enfrentaram a mesma crise: funcionários desmotivados, produtividade em queda, empresa perdendo mercado. O primeiro foi o Carlos convocou reunião geral na Nissan, ameaçou demissões, estabeleceu metas rígidas com prazos impossíveis. Em 3 meses, ele tinha uma equipe que cumpria horários por medo e entregava o mínimo necessário para não ser demitido. O segundo não fez reuniões dramáticas. Ele começou a chegar mais cedo, sair mais tarde. Quando alguém apresentava um problema, ele perguntava: como que eu posso te ajudar a resolver isso? Quando alguém fazia um bom trabalho, ele reconhecia publicamente. Em 6 meses, ele tinha pessoas trabalhando fins de semana voluntariamente para ele. A diferença não estava no que fizeram, estava no que conquistaram. Sun Tzu percebeu algo que Maquiavel subestimou: existe uma energia mais poderosa do que medo, a admiração genuína. Quando alguém te admira, não obedece apenas suas ordens, antecipa os seus desejos, não trabalha para você, trabalha com você. Maquiavel focava no resultado imediato. Sun Tzu pensava em duração. Ele sabia que exércitos motivados por admiração ao general lutavam até a morte. Exército motivado por medo desertavam na primeira oportunidade. Sun Tzu construía a lealdade através do que ele chamava de virtude marcial. Não era bondade piegas, era a competência demonstrada, proteção oferecida e vitórias compartilhadas. Quando os seus soldados viam que eles levavam a vitória sem desperdiçar a vida desnecessariamente, desenvolvia algo mais forte que obediência: confiança. A admiração tem uma característica que o medo não tem. Ela se multiplica. Quando alguém admira um líder, fala sobre isso, convence outros, cria rede de influência que vai muito além do controle direto. Só que admiração exige investimento de tempo, que nem sempre você tem. Exige consistência, que nem sempre é possível manter. E exige vulnerabilidade, que pode ser explorada por adversários. O segundo líder do exemplo conseguiu transformar a empresa, só que levou 6 meses. Se ele tivesse apenas 3 semanas para reverter o cenário, a admiração não teria tempo de se desenvolver. Sun Tzu sabia dessa limitação. Por isso, seus ensinamentos focam tanto em preparação prévia, construir admiração antes de precisar dela, investir em relacionamento durante tempos de paz para ter suporte em tempos de guerra. E quando não há tempo para construir admiração? Aí Maquiavel criou os próprios inimigos. Em 1512, ele era o segundo homem mais poderoso de Florença, secretário da República, conselheiro influente, planejador respeitado. Em 1513, estava na prisão sendo torturado sob acusação de conspiração. O que aconteceu nesse um ano? Mudou não apenas a sua vida, mas revelou a maior fraqueza da sua própria filosofia. Quando os Médici retornaram ao controle em Florença, Maquiavel tentou aplicar suas próprias teorias. Acreditava que, demonstrando energia e utilidade, conquistaria a posição no novo governo. Ele escreveu cartas defendendo a importância de um exército republicano forte, propôs alianças táticas, mostrou conhecimento político profundo, mas os Médicis não viam competência, viam ameaça. Maquiavel havia sido tão eficaz servindo a República que a sua própria eficiência o condenou. A sua reputação de planejador hábil fez com que os novos governantes o vissem como adversário em potencial, não como aliado. Aqui está o problema que Maquiavel não antecipou. Ele não previa que quando você demonstra energia demais, você desperta instinto de eliminação preventiva em quem está assumindo o controle. Os médicos não precisavam de Maquiavel, precisavam ter certeza de que ele não seria usado contra eles. A solução mais simples: neutralizá-lo permanentemente.
Durante meses na prisão, Maquiavel percebeu que havia superestimado a racionalidade do jogo político. As suas teorias presumiam que líderes prefeririam incorporar talentos úteis, mas descobriu que líderes inseguros preferem eliminar talentos que não conseguem controlar inteiramente. O Príncipe nasceu dessa experiência, o livro Príncipe, não como um manual de conquista de autoridade, mas como reflexão sobre os limites da energia demonstrada. Maquiavel aprendeu na pele que demonstrar capacidade pode ser tão perigoso quanto mostrar fraquezas. Depois da prisão, ele jamais ocupou qualquer cargo político significativo. Morreu em 1527, ainda sonhando com o retorno ao controle que as suas próprias táticas tornaram impossíveis. A ironia é brutal. O homem que ensinou príncipes a manter a autoridade foi destruído por aplicar seus próprios conselhos de forma transparente demais. Sun Tzu raramente cometeu esse erro. Ele sabia que o planejador mais perigoso é aquele cujas capacidades permanecem ocultas até serem necessárias. Mas Sun Tzu também tinha limitações perigosas. Enquanto ele planejava, perdeu tudo. Sun Tzu pregava paciência tática, conhecer o terreno, estudar o adversário, esperar o instante perfeito para atacar. Mas existe um problema fatal nessa abordagem. O mundo não espera você terminar de planejar. A história está repleta de planejadores brilhantes que perderam porque a sua tática perfeita chegou tarde demais. A Kodak tinha tecnologia de fotografia digital desde 1975, 20 anos antes da explosão da internet. 25 anos antes dos smartphones. Eles poderiam ter dominado totalmente essa revolução, mas seguiram a filosofia de Sun Tzu ao extremo. Analisaram o mercado exaustivamente, estudaram cada variável, calcularam impactos nos negócios de filmes, planejaram transições graduais, esperaram o instante ideal para migrar. Enquanto isso, empresas menores como a Canon, Sony e a Apple simplesmente lançaram produtos digitais imperfeitos no mercado. Aprenderam fazendo, melhoraram na prática, conquistaram território, enquanto a Kodak ainda estava nas reuniões de planejamento tático. Sun Tzu dizia que você deve atacar apenas quando tem certeza da vitória. Mas no mundo moderno, certeza é luxo que não existe. Mercados mudam o tempo todo, principalmente durante o planejamento. Concorrentes se movem durante a análise, oportunidades inspiram durante a preparação. A própria filosofia de Sun Tzu nasceu em contexto militar, onde campanhas duravam anos. Em território conquistado, permanecia conquistado. No mundo dos negócios e relacionamentos modernos, vantagens são temporárias. Janelas de oportunidade se fecham em semanas, não em estações. Blockchain, redes sociais, streaming, aplicativos de transporte. Muitas dessas revoluções foram dominadas por quem agiu primeiro, não por quem planejou melhor. As empresas que esperaram dados conclusivos para se mover chegaram quando o jogo já estava decidido. Sun Tzu criou métodos para mundo estável, onde você pode esperar indefinidamente pelo instante certo. Nós vivemos em mundo volátil, aonde o momento certo pode ser agora ou jamais. Paciência tática vira paralisia quando confundida com procrastinação. A análise profunda vira desculpa para a inação quando usada para evitar riscos desnecessários. O próprio Sun Tzu reconhecia isso quando dizia que velocidade é a essência da guerra, mas vários de seus seguidores modernos focam tanto na preparação que esquecem da execução. Então, como combinar o melhor dos dois mundos? Como um boxeador que também joga xadrez. No ringue, ele precisa de reflexos instantâneos, energia aplicada no instante certo, capacidade de absorver impacto e devolver com juros. No tabuleiro, ele precisa de paciência, visão de longo prazo, capacidade de sacrificar peças para ganhar posições. Duas habilidades aparentemente contraditórias. Mas os mestres dominam ambas porque sabem quando usar cada uma. Steve Jobs era exatamente isso. Quando a Apple estava à beira da falência em 1997, ele aplicou Maquiavel puro, cortou 70% dos produtos da empresa em semanas, demitiu executivos que não se alinharam imediatamente com a nova visão e impôs a sua autoridade de forma brutal e imediata. Só que quando a empresa se estabilizou, Jobs mudou inteiramente de abordagem. Passou anos desenvolvendo produtos em segredo total, estudava cada detalhe dos concorrentes antes de lançar qualquer coisa. Esperava um instante perfeito para revelar inovações. Puro Sun Tzu.
A síntese não está em ser meio Maquiavel e meio Sun Tzu o tempo todo. Está em ser 100% um ou 100% outro, dependendo do que o contexto exige. Quem manda é o cenário. Você lê o cenário. Quando você precisa estabelecer autoridade imediata, resolver crise urgente ou quebrar resistência direta, você ativa modo Maquiavel. Presença forte, decisões rápidas, consequências claras. Quando você precisa construir influência duradoura, navegar na política complexa ou conquistar posição superior, você ativa o modo Sun Tzu, observação cuidadosa, movimento calculado, vitória sem confronto. O erro fatal é misturar as abordagens. Tentar ser tático quando o cenário pede ação imediata, ou ser direto quando o contexto exige sutileza. Jobs raramente fazia isso. Em 1997, quando questionaram a sua decisão de cortar produtos, ele não explicou a abordagem a longo prazo. Simplesmente disse: é assim que vai ser. Maquiavel puro. Em 2007, quando lançou o iPhone, ele não forçou o mercado a aceitar. Ele criou um produto tão superior que a própria demanda forçou a mudança. Sun Tzu puro. A chave está em ler corretamente o cenário. Esse é o jogo. É uma crise que exige liderança imediata? Ou é um contexto estável onde você pode construir influência gradualmente? Qual usar primeiro? Pare e analise o seu cenário real. Não o que você gostaria que fosse. Não o que deveria ser. O que realmente é. Você está enfrentando resistência ativa ou passiva? As pessoas estão te desafiando diretamente ou simplesmente te ignorando? Você tem prazo definido para conseguir resultados? Ou pode investir tempo em construção gradual? Essas perguntas determinam qual filosofia aplicar. Maquiavel observou que diferentes contextos exigem diferentes tipos de autoridade. Quando César Borgia conquistava novos territórios, usava energia imediata, porque estava lidando com resistência ativa de inimigos declarados. Quando governava territórios já pacificados, mudava para administração baseada em benefícios e punições previsíveis. Puro Sun Tzu. E o Sun Tzu fazia também o mesmo cálculo, só que de forma inversa. Ele preferia evitar confronto direto quando possível, mas quando forçado a lutar, aplicava energia concentrada no ponto de menor resistência do inimigo. A questão é que cenários modernos dificilmente vêm com manual de instruções. E aí é necessário desenvolver capacidade de diagnóstico rápido. Resistência ativa significa que alguém está ativamente trabalhando contra você, te desafiando publicamente, sabotando as suas iniciativas, questionando a sua autoridade. Nesse caso, você precisa de Maquiavel, estabelecer consequências claras que demonstram que desafiar você custa caro. Resistência passiva significa que as pessoas simplesmente não estão engajadas, te ignoram, não respondem com entusiasmo, fazem o mínimo necessário. Nesse caso, Sun Tzu funciona melhor. Você precisa criar condições onde elas escolham se engajar, não forçá-las à obediência. Prazo curto exige Maquiavel. Resultados imediatos requer impressão imediata. Prazo longo favorece Sun Tzu. Você tem tempo para construir influência real. A audiência pequena e controlada responde bem a Maquiavel. A audiência grande e diversa exige abordagem estratégica de Sun Tzu. O problema é que a maioria das pessoas tenta aplicar a filosofia de Sun Tzu onde é Maquiavel. E a filosofia de Maquiavel, onde é Sun Tzu. Pessoas naturalmente assertivas escolhem Maquiavel. Naturalmente diplomáticas escolhem Sun Tzu. Mas eficácia não tem a ver com conforto pessoal. Tem a ver com leitura precisa do contexto e aplicação da ferramenta certa. Mas e quando você erra a leitura? Porque a sua abordagem não está funcionando. Você está aplicando pressão e as pessoas estão resistindo mais? Ou está sendo paciente e perdendo terreno para quem age mais rápido? Ou você consegue resultados temporários que desaparecem assim que você relaxa a vigilância? São sintomas de filosofia mal aplicada. Quando Maquiavel escreveu sobre César Borgia, não estava falando do uso da energia, estava analisando por que alguns líderes conseguem manter o controle conquistado e outros perdiam tudo rapidamente. Borgia manteve territórios porque soube quando parar de usar pressão. Seus contemporâneos perderam tudo porque não conseguiam fazer essa transição.
O sinal mais claro de que você está no caminho errado é a escalada. Se você precisa aumentar constantemente a pressão para manter os mesmos resultados, está usando Maquiavel em cenário que pede Sun Tzu. Se você está aguardando o instante perfeito e não age, está usando Sun Tzu em contexto que pede Maquiavel. Sun Tzu dizia que a guerra prolongada raramente beneficia ninguém. Se o seu conflito está se estendendo indefinidamente, você diagnosticou mal o cenário. Ou deveria ter aplicado energia concentrada para resolver rapidamente, ou deveria ter evitado o confronto inteiramente. Outro sinal é a reação das pessoas ao seu redor. Quando você aplica Maquiavel corretamente, as pessoas respeitam mesmo que não gostem. Quando você aplica incorretamente, elas obedecem na sua presença e sabotam na sua ausência. Quando você aplica Sun Tzu corretamente, as pessoas se sentem participantes das decisões. Quando aplica incorretamente, elas se sentem manipuladas e procuram escapar da sua influência. A armadilha mais comum é persistir na abordagem que você domina, mesmo quando ela não está funcionando. Pessoas naturalmente assertivas aumentam a pressão quando deveriam recuar. Pessoas naturalmente diplomáticas aumentam a paciência quando deveriam agir. Maquiavel passou os últimos 15 anos de vida tentando reconquistar posição política, usando as mesmas táticas que o havia tornado ele influente inicialmente. Não conseguiu, porque o contexto havia mudado, mas ele não conseguiu mudar junto. Sun Tzu raramente cometeu esse erro porque a sua filosofia incluía adaptação constante, mas vários de seus seguidores ficam presos na análise e perdem oportunidades que exigiam ação imediata. Agora você tem as ferramentas, mas qual escolher? A resposta não é o que você imagina. Durante 500 anos, pessoas debateram qual dos dois entendiam melhor a autoridade. Maquiavel com sua brutalidade calculada ou Sun Tzu com a sua tática invisível. Acadêmicos escreveram bibliotecas inteiras comparando as suas abordagens, mas a pergunta está errada. Maquiavel e Sun Tzu não estavam competindo, estavam resolvendo problemas diferentes em contextos diferentes. Maquiavel enfrentava caos político, onde a autoridade precisava ser estabelecida rapidamente. Sun Tzu lidava com conflitos militares, onde vitória definitiva era questão de sobrevivência. Um focava em controle de curto prazo em ambiente instável. O outro focava em vantagem de longo prazo, em contextos previsíveis. Nenhum dos dois estava totalmente certo ou totalmente errado. Estavam perfeitamente adaptados às suas realidades. O verdadeiro insight não vem de escolher um lado, vem de entender que influência real é a capacidade de alternar entre abordagens conforme necessidade, analisando o cenário, estabelecer autoridade quando o cenário pede e construir influência quando há tempo para isso. A natureza da autoridade não mudou. O que mudou foi a velocidade com que contextos se transformam. Você pode precisar ser Maquiavel de manhã e Sun Tzu à tarde. Pode precisar estabelecer autoridade em um relacionamento e construir influência em outro. Simultaneamente, ambos os filósofos concordavam em um ponto fundamental: a autoridade não é acidente. É resultado de compreensão precisa das dinâmicas humanas e aplicação consciente de princípios que funcionam. Maquiavel mostrou como estabelecer controle rapidamente quando necessário. Sun Tzu mostrou como manter influência sem desperdiçar energia. Juntos, eles criaram um manual completo para navegar em relações humanas em qualquer contexto. A pergunta é: qual filosofia é superior? É, você tem capacidade de aplicar ambas quando apropriado, fazendo leitura de cenário? A ideia é ler cenários com precisão suficiente para saber quando você vai entrar. E a autoridade não é ser sempre forte ou ser sempre sutil, é ser exatamente o que cada instante específico exige. Agora, é você analisar o, qual dessas filosofias você vai usar de acordo com o seu cenário. Analise o cenário e descubra Maquiavel ou Sun Tzu. Você não precisa ser nenhum de ambos, apenas entender a estratégia, fazer leitura de cenário e atuar de acordo com o ambiente. E para finalizar esse vídeo, antes, claro, eu quero pedir para que você clique no vídeo para curtir se fez sentido, comenta no vídeo, compartilhe o vídeo com alguém. E eu finalizo dizendo o seguinte: a leitura do cenário é o que define o estrategista.
Em qualquer cenário que você entrar, não entre mandando, pedindo, cobrando, dando ordens ou querendo alterar algo. Entre lendo, entre em silêncio. A ferramenta inicial de um grande líder chama-se silêncio. Qualquer ambiente que você estiver e chegar, chegue em silêncio, apenas fazendo leitura de cenário e tomando anotações. A partir das suas anotações, você cria uma estratégia. A partir das suas estratégias, você define a abordagem. E a partir das suas abordagens, você faz a leitura de métricas para saber se você vai agir a partir de Maquiavel ou a partir de Sun Tzu. É isso. Beijo no seu coração e até o próximo diário do Fábio Fox.